O uso de armas químicas em guerras é, tem um grande impacto, mas hoje em dia, internacionalmente, é fortemente proibido. Você não pensa, meu irmão, que qualquer país por aí vai usar arma química. É, agentes químicos aconteceu em destaque na Primeira Guerra Mundial, gases como cloro, mostarda, enfim. É, e no século XX e agora no século XXI, foram usadas por regimes ou conflitos regionais. Apesar das convenções internacionais proibirem seu desenvolvimento, produção, estoque e uso, foi utilizado, tá? O gás de mostarda, eu posso citar aqui a Primeira e Segunda Guerra Mundial, é, o uso histórico, o gás conhecido como gás de mostarda, o agente vesicante, foi mais usado na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda, não houve uso militar em larga escala pelas fronteiras europeias. Tanto o eixo Japão, Alemanha e Itália mantinham estoques e, tipo, ninguém usava, porque se ia usar, o inimigo também vai usar, aí vai dar ruim, cara. Garra de mostarda é algo sinistro, é sinistro, eu não tô brincando. Garra de mostarda, nossa, o que fez na Etiópia e na década de 30 é brincadeira, velho. Enfim, tipo, esse medo contribuiu para que ninguém usasse. Antes da Segunda Guerra, houve agentes químicos em campanhas coloniais, como eu acabei de citar, na Etiópia em 1930, tá? Enfim, eu como um bom futuro biólogo, o gás de mostarda é um agente persistente no ambiente, e dependendo das condições, né, pode durar mais tempo, pode contaminar solo, água, causar efeitos crônicos em seres vivos, queimaduras, danos à pele e mucosas, lesões oculares, risco de câncer, problemas respiratórios a longo prazo, locais de armazenamento e descarte inadequado de gás de mostarda, né? Pode permanecer contaminadas por anos ou décadas, se for mal descartado, né? Exigir descontaminação especializada. Enfim, era eficiente? Era. Mas depende. Pode ser muito eficaz para causar pânico, incapacitar tropas de proteger e negar áreas ao inimigo, né? Enfim, você limitar o território inimigo, fatores meteorológicos, como vento, chuva, temperatura, dificulta o controle, né, a proteção individual, você vai ter que usar máscara e tudo mais. Olha essa foto aqui, ó. Se você usar o equipamento correto, você tiver ali o clima correto, pode ser menos fatal, tá? Você vai ter fatores que vão melhorar ou piorar a situação, tá? Enfim, a resposta nacional e a coordenação tornam seu uso muito delicado, entendeu? Em conflitos modernos, equipamentos de proteção e contramedidas reduzem muito a eficácia, porque na época que o gás de mostarda foi criado, não tinha proteção, então você pegou o inimigo despreparado. Mas hoje em dia você já tem proteção contra isso, entendeu? Enfim, os agentes mais letais são agentes nervosos, que causam mortes rápidas, mas também exige a precisão no emprego. É sério, pesquisem sobre agentes nervosos, velho. É sério, agentes nervosos. Então, falando sobre a arma mais fatal da história, o sarin, o agente VX e similares, nossa, nossa. Enfim, tipo, é muito tóxico e persistente. É, Agentes como gás de mostarda são mais danosos, fisicantes, é, car é, carci carcinogênicos, são muito danosos, enfim. Mas em comparação com o gás de mostarda, se você for comparar, em comparação com o gás de mostarda e o sarin ele vai matar muito mais. O gás de mostarda tende a matar menos. Enfim, os danos dependem da dose, de disposição às circunstâncias. É, mas você já pensou se alguém já tentou reproduzir gás de mostarda em casa? Você já pensou nisso, pessoal? Já houve casos históricos pós-guerra que estados e grupos tentaram produzir, testaram
agentes fisicantes, né? Por exemplo, você vai ter registro de uso por regime em conflitos regionais na década seguinte. Também a relatinha visou grupos que tentaram reproduzir agentes químicos ao longo do tempo. Muitos foram detidos ou punidos. Enfim, tentar reproduzir é crime e é muito perigoso, tá? É, algum país usa isso? Tipo, um gás usado em manifestação não seria fatal? O uso atual por país, atualmente, a maioria dos estados é signatária da Convenção sobre Armas Químicas, que proíbe, né, armas químicas. Ainda assim, ocorrem acusações e investigações de uso de agentes químicos em conflitos recentes por alguns atores, né? É um tema de investigação nacional e político. Tipo, você vai ter gases de manifestação, lacrimogênico, gases como o CS, o CN, spray de pimenta, são usados por força de ordem pública para controlar distúrbios. Você vai ter, tipo, você vai ter uso de agentes incapacitantes para fins de aplicação da lei, tipo, entendeu? Você vai ter o uso de armas incapacitantes, mas não fatais, tá? Há regras e restrições, tá? Você vai ter limitações criadas sobre a Convenção sobre Armas Químicas, né? Que proíbem isso. Enfim, mesmo assim ainda há acusações, investigações de agentes químicos, conflitos recentes por alguns autores. É um tema de investigação nacional e político, né? Enfim, o que é um ataque químico? Ataque químico, em termos gerais, é o uso liberado de substâncias para matar populações com forças militares, especialmente no contexto de hostilidade. Fatores que tornam um evento um ataque químico inclui tipo de agente, mas de emprego. Isso foi usado contra civis ou combatentes. Enfim, tipo, mas será que usar armas químicas é mais eficiente do que você usar arma? Enfim, como eu já expliquei, você tem vantagem em causar pânico, ainda mais se o inimigo não tiver antídoto. Enfim, se eu chegasse aqui e falasse que eu apoiasse arma química pra guerra, eu acho que não cairia bem. Eu não apoio, eu sou indiferente quanto a isso. Façam o que vocês quiserem. Enfim, mas é eficiente quando o inimigo não tem um preparo, não tem máscara, não tem nada. Quando o inimigo ele vem despreparado, tu usa armas químicas, meu amigo, você devasta tudo. É mais mortal do que tiro. Enfim, como eu já expliquei, a eficácia depende muito do tempo do clima. Se o inimigo vai ter proteção individual, pode ser imprevisível e gerar condenação internacional, todo mundo pode se virar contra você. Enfim, armas convencionais normalmente produzem efeitos mais previsíveis e decisivos em campo de batalha. Na prática moderna, as armas químicas claramente substituem armas convencionais como meio principal da guerra. Enfim, mas tipo, e armas químicas no reino animal? Vamos lá. Vamos lá. Há exemplos de serpentes, aracnídeos, anuras, né? Anuros, rãs, pererecas, que têm toxinas, mas tipo, e comportamentos análogos. Você vai ter insetos usando fungos para diminuir concorrente em ninhos, algumas aves podem disparar detritos ou substâncias no ninho para repelir predadores. Olha aqui, pessoal. Para a arpia manter sempre o ninho limpo, o que ela vai fazer? Ela vai pegar folhas para tentar espantar insetos. Então isso é um uso químico, certo? Aqui, ó, tem carcaça no ninho, ó, e ela vai usar ali o que? Vai usar ali folhas e tudo mais para tentar amenizar, né, o uso químico. Enfim, eu acho que isso serve como exemplo. Enfim, tipo, eu já vi relatos. Olha aqui, ó. Pera aí, deixa eu falar aqui. Tô com preguiça. Por cima das cidades inimigas. Nem deixou. Eu terminar de falar. Olha aqui, ó. Pera aí, bora ver aqui. A ideia de lançar pessoas vivas com peste negra em catapulta é uma lenda ou exagero histórico. O que de fato ocorreu foi o uso de cadáveres com vítimas de doença, uma peste pânico, como forma primitiva de guerra biológica e tática de terror psicológico. O caso mais conhecido aconteceu durante o cerco de
Cafa, o cerco de Cafa, na Crimeia, em 1346, o exército mongol, liderado por Janibeg, que estava com surto de peste bubônica, arremessou as formas infectadas por cima das muralhas da cidade, enfim, que era controlada por Genoveses, né? O objetivo era duplo. A esperança que os corpos em decomposição e as pulgas neles, por exemplo, espalhassem doenças, disseminassem doenças entre os defensores da cidade. A visão dos corpos voando e se pacificando dentro da cidade tinha impacto moral devastador sobre os sitiados. Enfim, isso é uso químico primitivo, tá? Tu jogar uma pessoa infectada com peste negra por cima das muralhas, velho. Enfim, você vai ter. Reino Animalia, peraí, Reino Animalia. Reino Animalia. Para generalizar, eu vou colocar aqui Reino Animalia para não ficar caçando imagem. Para Reino Animalia. O que eu posso falar dos animais, cara? O que eu posso falar deles? Enfim, animais usam veneno, toxina para imobilizar ou matar suas presas. Mas o uso deliberado de agentes infecciosos a larga escala é usado só em humanos, tá? Enfim. Cara, uma coisa que eu pensava quando era criança, e o spray? Spray de pimenta era arma química. E sim, spray de pimenta é arma química, tá? É incapacitante irritante, é classificado como veneno letal, facultor de subdefesa. Uma mulher andando na rua, daí um maluco querer estrupar ela, é só ela xixi na cara dele e acabou, velho. Tipo, aqui no Brasil não é permitido, infelizmente. Gente, pera aí, eu quero pesquisar uma coisa aqui. É o seguinte, chat. Eu tava vendo aqui. Bora ver. Agora eu não vou achar nada. Interessante, interessante. Então, a minha memória é a longo prazo, porque eu já estudei isso no passado. Enfim, uso de arma química é interessante estudar, tá? Ai, meu corpo. Enfim, fique com Jesus Cristo. Tenha paz nos seus pensamentos, tá? Não usem armas químicas, pelo amor de Deus. Esse vídeo aqui, olha pra mim, olha bem pro Mikael. Esse vídeo aqui não tem intenção nenhuma de incentivar o uso de arma química, tá? Esse vídeo aqui é só informação histórica pura pra você. É isso. E que Jesus Cristo te abençoe.